Fala, meus amores! Vocês estão gostando das aulas? Está surtindo aquele efeito que você esperava? Está conseguindo aprender esses conceitos? Olha só, para o Enem, muito mais importante do que dominar as equações é dominar os conceitos, é entender de fato o que aquelas coisas representam. Calor sensível. O que representa o calor sensível? A capacidade térmica. O calor sensível diferente do calor específico. Você consegue perceber isso teoricamente? Diferenciou esses conceitos, e se você ainda não conseguiu, é fácil de resolver isso. É só você voltar nessa mesma playlist que tem conteúdos explicando todos esses conceitos e suas equações de modo rápido e direto ao ponto. Essa aula que você vai começar a ver já já é uma aula sobre trocas de calor. Qual é a lei matemática por trás das relações de trocas de calor? Afinal de contas, o que é trocas de calor? Se você não sabe, é nessa aula que você vai aprender, mas não esqueça que antes de fazer tudo isso, você precisa se inscrever aqui no canal, deixar um joinha, é muito prático. Você chega aqui do ladinho e clica, já deu um joinha. Você viu como é prático? Pronto. Então já deixa o teu joinha aí, vai ser muito rápido. Se inscreve no canal, ativa aquele sininho das notificações, porque eu estou colocando material novo praticamente toda semana. Tá combinado? Vamos começar a nossa aula. Aqui já está tudo pronto. Papel e caneta na mão? Então vamos começar a nossa aula. Vamos comigo. Meus amores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma aula de física começando. A nossa playlist é a playlist de termologia. Esse é o tema que a gente está gravando atualmente. E nessa aula a gente vai estudar as características de uma troca de calor. Se você sabe que é uma troca de calor, sabe não? Então não se preocupe, você vai aprender nessa aula agora. Já prepare seu bloquinho de anotações, seu papel, sua caneta. A nossa aula vai começar agora. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vem comigo. Olha só, meus amores, que a gente já vai começar falando de trocas de calor. O que é troca de calor? Bom, é o que acontece quando você pega dois objetos que estão com temperaturas diferentes e colocam eles para transferir calor de um para o outro. Vamos criar uma situação de ilustração. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos um recipiente, certo? Vamos imaginar aqui uma xícara de café. Pronto. Xícarazinha de café. Tá aqui ela. O café está bem quentinho aqui dentro. A temperatura do café está na casa dos 80 graus Celsius. E a quantidade de café que está aqui dentro da nossa xícara, vamos inventar uma quantidade, vamos dizer que nós temos 200 gramas de café. 200 gramas de café. E esse café, ele é predominantemente água. A maior parte dele é água, né? Então vamos fingir que o calor específico da substância em questão é o da água. 1 caloria por grau Celsius. Pronto, eu anotei as características que eu preciso desse café. Agora vamos imaginar que nós vamos que esse café está muito quente, ele está causando um incômodo, isso está machucando os seus lábios e a sua língua, e aí você vai colocar aqui dentro um pouco de água fria. Ah, o café está incomodando. Pega na geladeira uma garrafinha com água gelada, coloca só um pouquinho aqui dentro, só para amenizar um pouco essa temperatura. Então vamos imaginar que você vai trazer aqui para dentro água fria. Vou trocar aqui a cor. Imagine que você foi lá no bebedouro, pegou um copinho e colocou água fria aqui dentro. Vamos imaginar que você colocou 50 gramas de água, tá bom? 50 gramas de água. E que essa água estava bem fria, estava aí a uns... Vamos imaginar que a água foi da torneira, eu acho que talvez fique mais fácil o rascunho, né? Então, se você tirou aquela água na temperatura ambiente, na casa ali dos 20 graus Celsius, pronto. Nós vamos ter aqui, ó, 50 gramas de água a 20 graus Celsius. E o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. Se a gente chegar lá e a gente fizer, ó, isso aqui, ó, se a gente colocar essa água derramada dentro do café, a temperatura do café não será mais 80. Na verdade, nem será mais o café original, né? Agora ele é a mistura entre o café original e essa nova água fria. Quando esses dois objetos entrarem em contato, essas duas porções de substâncias entrarem em contato, o café vai esfriar, o que indica que ele perdeu calor. E a água que acabou de chegar, ela vai também mudar de temperatura, só que ela vai aquecer. Então você tem agora uma água que recebeu calor e esse calor veio do café. Então a gente diz que houve uma troca de calor porque o calor saiu de um objeto e foi para outro. Ele trocou de lugar. Trocas de calor.
Entendeu o que é que significa? É quando você pega objetos, coisas, substâncias, com temperaturas diferentes, mistura tudo, vai ter uma passagem de calor de um para o outro. A regra é o seguinte, a regra por trás disso, que tem que ser obedecida, é que o calor que chegou em um corpo tem que ser igual ao calor que saiu do outro. Porque como o calor é uma energia, a energia ela não pode simplesmente sumir no meio do processo, não tem como um objeto perder 10 e o outro só receber 8, também não tem como um perder 10 e o outro receber 12. Isso não é possível de acontecer, por quê? Porque o calor é energia e energia é algo conservativo. A quantidade total de calor envolvido num processo tem que fechar a conta. Agora, olha só. Se eu for fazer essa experiência que você está vendo na ilustração, aí tem um outro fator, o ambiente. O café está naturalmente perdendo calor para o ambiente. Então eu tenho que levar em consideração que o café perdeu calor para o ambiente e perdeu calor para dentro da água gelada. Você percebe que são vários calores envolvidos? Agora, se a gente fingir que o sistema é isolado, como assim isolado? Só existe o café, só existe aquela porção de água gelada e não tem mais nada por perto. Não tem mais como o calor passar para o ambiente. Observe que é uma situação hipotética. Eu estou isolando tudo, só existem essas duas coisas. Então o calor que um ganhou é igual ao calor que o outro perdeu. Quando o calor é ganho, a gente diz que esse calor ele é positivo. Certo? Então, vamos botar aqui. Ó. Esse aqui ele ganhou calor, teve um calor positivo. Opa, esse perdeu. Esse está mais quente, ele perde calor, esse aqui ganha o calor. E a quantidade de calor que um perdeu é igual à quantidade de calor que o outro ganhou. Em outras palavras, se a gente multiplicar aqui, ó, M, C, ΔT, com as informações do café quente, vai dar o mesmo valor se a gente fizer M, C, ΔT com as informações do calor, desculpe, da porção de água gelada. Os números têm que fechar. Não tem como dar diferente. Só que um é positivo, porque ganhou, o outro é negativo, porque perdeu. Agora, olha só, se a gente pega uma quantidade de calor que é positiva e a gente soma ela com a quantidade de calor que é negativa, mas que ambos têm os mesmos valores, quanto que dá essa conta? Quanto? Muito bem, dá 0. Se você soma mais 10 com menos 10, quanto que dá? Dá 0. Então, qual é a regra? A regra é a seguinte, vamos anotar aqui a regra agora. Deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta, para ficar bem destacado para você. A regra é assim, ó, se você somar, tá vendo esse símbolo aqui ó, que eu acabei de escrever? Ele significa somatório. A soma de todos os calores que estão envolvidos em um processo de trocas de calor, a soma de todo esse calor tem que dar 0. E aí eu lhe pergunto, como pode uma soma ser igual a 0? Muito bem, porque existem valores positivos sendo somado com valores negativos. Então, se você sempre partir dessa premissa, tudo vai dar certo no seu cálculo. Percebeu que é uma situação de troca de calor, já parte disso. Já escreve, ó, todo o calor desse, mais o calor desse tem que dar 0. Um é positivo, o outro é negativo. Vamos fazer o cálculo com esse exemplo que a gente acabou de citar, certo? Eu vou apagar isso aqui, ó. Vamos apagar aqui, vamos dar uma organizada aqui embaixo. Muito bem. Deixa eu subir aqui um pouquinho e trocar a cor da caneta. Vamos aqui, ó. O calor que o café, ó, o calor do café somado, e o calor do café somado com o calor dessa água que estava fria. O total tem que dar 0. Professor, eu já preciso colocar o sinal de mais e de menos? Não. Desculpe. Não precisa já colocar o sinal. Não deve colocar o sinal. Esse sinal ele vai aparecer quando você for colocar as variações de temperatura. Naturalmente, esse sinal já aparece. Você coloca tudo somado e põe igual a 0. E aí você vai abrir agora essas informações. Por exemplo, como se calcula o calor do café? O calor do café vai ser a massa de café, o calor específico do café e a variação de temperatura que o café sofreu. Eu vou colocar aqui entre parênteses e vou colocar um C aqui embaixo para a gente não esquecer que essas informações são referentes ao café, tá bom? Aqui do lado eu vou colocar agora como se calcularia a quantidade de calor que a água recebeu. É a massa de água, o calor específico da água e a variação de temperatura que essa água fria recebeu. Eu vou colocar aqui um A de lado aqui para você lembrar que esses dados são referentes à água e que tudo isso aqui no final tem que dar 0, a gente já sabia.
Pega os dados, substitui aqui dentro. Olha como fica. Quantidade de massa de café. Foram 200 gramas. Então a gente escreve 200 gramas de café. Calor específico do café. 1 caloria por grau Celsius. Variação de temperatura do café. Ah, professor, mas eu não sei até que temperatura o café chegou. Bom, eu não sei até que temperatura esse café parou de perder calor. Em algum momento, ele vai ter que parar de perder calor, porque ele está cedendo calor. Enquanto a temperatura dele vai baixando, a temperatura da água fria vai subindo, e vai chegar um momento que as temperaturas vão ficar iguais. Se as temperaturas ficarem iguais, não existe um que está mais quente que o outro. Então o calor não flui mais. A condição para que haja fluxo de calor é diferença de temperatura entre os corpos. Então vai chegar um momento que a temperatura vai ser a mesma para os dois. E aí para de passar o calor. Essa temperatura é chamada de equilíbrio térmico, ou temperatura de equilíbrio térmico. Chegou no equilíbrio quer dizer que as temperaturas ficaram iguais e aí parou de existir o calor. Então o calor só foi trocado até chegar nessa temperatura. E como a gente sabe que a gente está se referindo à variação de temperatura, olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Aqui, ó, laranja. A gente está falando de variação de temperatura e tudo que é variação vai representar o valor final menos o valor inicial. Eu vou colocar aqui, ó, qual é a temperatura final? A temperatura do equilíbrio, menos a temperatura que iniciou esse processo. O café começou esse processo a 80 graus Celsius, então eu vou colocar aqui 80. Observe que eu coloquei aqui nessa listinha aqui, ó, todas as informações do café, mas ainda tem esse sinal de mais que vai vir para cá. E agora as informações referentes à água fria. Começando com a massa. Qual é a massa de água fria? São 50 gramas. Então vou escrever aqui, ó. Sim, deixa eu só botar aqui, ó, no final aqui, que isso aqui se mede em graus Celsius, só porque eu vou discutir já já sobre essa unidade. Vamos lá. Mais massa de água fria são 50 gramas. 50 gramas. Calor específico da água fria continua sendo 1 caloria por grau Celsius. E a variação de temperatura que a água fria sofreu vai ser a temperatura do equilíbrio, que é a final, eu não sei qual é essa temperatura, né? A temperatura final, menos a inicial. E aí ela iniciou a 20 graus Celsius. Pronto, 20 graus Celsius. Daqui tudo em graus Celsius. E o final, tudo igual a zero. Eu escrevi assim com todas as unidades de medida só porque eu queria que você percebesse esse detalhe. Por que eu preciso trabalhar com unidades que são compatíveis? Só para eu ter aqui, ó, grama indo embora com grama. Tem uma grama em cima e um grama embaixo. A gente tem grau Celsius na parte de baixo e tem grau Celsius na parte de cima. Né? Aqui do outro lado do sinalzinho de mais uma vez, grama na parte de baixo e na parte de cima. Grau Celsius na parte de baixo e na parte de cima. Percebe que as unidades ficam compatíveis? Então, nosso cálculo vai ser facilitado. Facilitado não, ele vai ser o único jeito de chegar à resposta correta. Eu vou trocar aqui para um azul e vamos acompanhando a nossa multiplicação. 200 vezes 1 dá 200. Então vai ficar aqui, ó, 200. Essa caloria, vamos deixar para o final, certo? Foi só para te mostrar de onde vinha a importância das unidades. Dentro do parênteses, a gente tem a temperatura final, menos 80. Fecha parênteses, não tem mais nada. Agora o sinalzinho de mais. Nós temos 50 vezes 1, que dá 50. E dentro do parênteses nós temos a temperatura de equilíbrio, menos 20 graus. Isso é igual a zero. Pronto. Agora eu reescrevi só para ficar mais enxuto, mais limpinho. Você já poderia ter vindo direto para essa etapa azul, pulado essa parte do meio. Eu só usei essa parte do meio para te mostrar a importância das unidades de medida. Vamos continuar nosso cálculo. Como a gente tem parêntese, então a gente vai fazer o quê? A gente vai aqui, ó, fazer aquele chuveirinho aqui, né? Aquela regrinha distributiva. 200 vezes TE, 200 TE, mais daqui, ó, com o menos daqui, ó, dá menos 200 vezes 80. Você faz 2 vezes 8, que são 16, e coloca o zero do 80 e os dois zeros do 200 vem para cá também. Então deu 16.000. Aí você vai fazer aqui, ó, mais 50 vezes TE, dá 50 TE. Aí você vai ter aqui, ó, mais com menos, vai dar menos 50 vezes 20. Você faz 5 vezes 2, que são 10. Coloca o zero do 50 e o zero do 20. Pronto. Certo? E aí, ó, já fiz os dois, né? Ó, igual a zero.
Agora que eu já separei, tirei dos parênteses, quem tem a variável fica de um lado, quem não tem fica do outro. Então, só organizando, esse 200 aqui, ó, ele vai juntar com esse 50 aqui, ó. Porque é o que tem a variável x, né? No caso, o TE. Então, vai ficar aqui, ó, mais 200 TE com mais 50 TE. Vai dar aqui, ó, 250 TE. Agora, nós vamos juntar esse aqui, que não tem variável, com esse aqui, ó. Menos 16.000 menos 1.000. Sinais iguais, repete e soma, vai dar 17.000 igual a zero. Como a gente só quer o TE, o que é que vai acontecer? Vai ficar os 250 TE, só que esse número que está negativo vai passar positivo. 17.000 calorias passando para o outro lado. Calorias não, né? Ainda não é caloria. 17.000 e esse 250 vai passar dividindo. 250. Observe que a temperatura de equilíbrio é justamente o resultado dessa continha. A gente vai dar uma simplificada. Você pode cortar esse aqui com esse aqui, ó. Já vai ficar aqui, ó, uma divisão por 25, que é menos difícil do que por 250. Aproveitando a oportunidade, a gente monta um rascunho aqui, ó. 1700, né, que são 1.700, e nós vamos dividir por 25. Se você quiser simplificar por 5, para ter um número menor, pode. Eu não vou fazer, mas poder pode, tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, o número 1 não dá para dividir por 25, nem o número 17. Eu vou pegar o número 170. E aí, ó, 25, com mais 25 são 50. Olha, 50 já são esses dois. 50 mais 50, tá vendo? 50 mais 50 já são 100. Com mais 50 são 150. Se eu botar mais um pedacinho de 25, já vai para 175. Então já passa. Então só deu 6. Percebeu? 6. Então vai ficar aqui, ó. 6. 6 vezes 25 deu 150. Sobrou 20. Esse último zero desce para cá, fica 200 dividido por 25. Quanto que é 200 por 25? Ora, 50, 50, 50, 50, tá? 8. Então ficou 8 aqui, ó. 8 vezes 25 são 200. Zerou a continha aqui, ó, não foi? Então olha que legal, a nossa continha tem valor exato. Deu 68 graus Celsius. Por que eu estou me referindo à temperatura? Graus Celsius. Você viu como é prático? Significa dizer que nessa mistura dessa quantidade de café com essa quantidade de água em específico, né, quando foi feita essa mistura, o café mudou a temperatura de 80 para 68 e aquela porção de água também mudou de temperatura, do 20 para o 68, chegando ali no ponto de equilíbrio. Viu como é simples? Trocas de calor. É só você partir de onde? Partir da ideia de que a soma de todo o calor envolvido num processo de troca de calor tem que dar zero. Mais aplicações você vai encontrar onde? Nos seus materiais didáticos, resolvendo questões e não deixando a informação passar vazia. Estude, pratique, evolua. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!